alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly O'Hara, enfermeira, estou acompanhando a nossa turma da disciplina de Urgência e Emergência e hoje a nossa videoaula vai ser dedicada à revisão para PV1, ou seja, nós vamos estar relembrando os conteúdos que nós vimos nas nossas últimas aulas, até o conteúdo que vai ser abordado na nossa primeira avaliação, avaliação parcial PV1, certo? Então, a nossa primeira aula foi sobre o atendimento em urgência e emergência. Considerações gerais. Nós dividimos, não é? Vimos qual é a portaria 2048 do Ministério da Saúde, que é responsável pela regulação técnica dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Vimos lá os critérios e diretrizes para a estrutura e funcionamento dos sistemas loco-regionais. Também a regulação médica, atendimento a PH, o pré-hospitalar, PH móvel e fixo e o atendimento hospitalar. Dividimos, não é? A urgência da emergência. A urgência é uma condição imprevista de agravo da saúde com ou sem o risco potencial de vida, com a necessidade de assistência de saúde imediata em até 24 horas. Quando nós falamos de emergência, ela é uma condição imprevista de um agravo à saúde, que ela tem um risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, um tratamento médico imediato. A urgência pode aguardar até 24 horas. A emergência precisa ser o atendimento imediato, certo? Temos os exemplos de emergência, dor no peito, desmaio, intoxicações, dor abdominal forte e vômito, febre acima de 39 graus, cortes profundos. Urgência, dores de cabeça, vômito, dor de ouvido, diarreia, dores na coluna, são exemplos. Já para o paciente, ele não vai conseguir diferenciar, então qualquer situação que altera o curso de vida dele, ele vai entender como emergência. Então ele tende a buscar o acesso em locais mais fáceis, de rápida resolução, como é o caso dos prontos-socorros, certo? De maneira orientada ou não, ele vai se direcionar primeiramente ao pronto-socorro. Essa demanda, ela vai provocar um atraso, certo? No atendimento, e ela vai revelar as fragilidades do sistema de saúde, que pode sobrecarregar os serviços de urgência e emergência. Isso vai causar um aumento da demanda do serviço, aumento do tempo de demora e também o risco de agravamento da condição do paciente. Por quê? Porque vai demorar mais tempo até o atendimento, o que vai comprometer a qualidade e a eficácia da assistência. Sendo assim, vai surgir a necessidade de reordenar o atendimento em saúde. Quando é iniciada a atenção primária, vamos buscar ali, eficiência e qualidade, porque na atenção primária, se você já tem um alto grau de resolutividade, vai diminuir a demanda do serviço de emergência e as internações hospitalares. Para isso acontecer, na prática, a gente precisa de um dimensionamento adequado da complexa estrutura física, disponibilidade de insumos, aporte tecnológico e profissionais especializados para intervir na situação de urgência e emergência e na gestão do trabalho. O perfil do profissional que atua, da equipe multiprofissional que vai atuar na urgência e emergência, vai estar de acordo com a característica de cada unidade, mas, no geral, que vai ser visto liderança, agilidade, observação, competência, embasamento científico e habilidade técnica, além do comprometimento com o trabalho em equipe. A estrutura para o atendimento na urgência e emergência ela vai ser fundamentada em políticas de saúde e linhas de estratégia, vão ser interligadas e também estarão relacionadas à reorganização das redes assistenciais. Buscando ali, humanização no atendimento e operacionalização
em conjunto, certo? Com as centrais de regulação médica de urgência. Vai envolver ainda a formação continuada dos profissionais, aprimorando competências, fortalecendo a tomada de decisão para trabalhar em equipe com uma assistência segura. Nosso segundo tópico, ética e humanização na atenção às urgências. No atendimento às urgências, nós temos realidades paradoxais, certo? Vamos ver sobre vida e morte, tristeza e alegria, esperança e o desespero, sorriso e lágrima, cuidado e descaso, perdão e culpa. No serviço de emergência, o atendimento prestado, na maioria das vezes, precisam de tomadas de decisão em um tempo muito curto. Então, às vezes, a reflexão sobre a relação e o paciente e a família, a equipe e a instituição vai estar ali um pouco desbalanceada devido a essa tomada de decisão que tem que ser imediata. Por vezes, isso vai impedir, com esse tempo curto, que a equipe ela não vai conseguir todas as vezes informar previamente os familiares ou o acompanhante do paciente. Em geral, quando vai ocorrer essas intervenções, a maioria das vezes elas são invasivas e pode ser, devido ao tempo curto, que elas ocorram sem o consentimento, uma vez que o profissional precisa da decisão rápida para manter a vida daquele paciente. A responsabilização e ética, nós temos em 3 âmbitos, administrativa, civil e penal. Ela vai ser influenciada pelas relações entre as pessoas, mas nem sempre a conduta ética ela vai ser relegada a segundo plano, pois ela vai nortear as ações e está atrelada às nossas atitudes. A ética ela vai ser um requisito essencial para a convivência, sendo o fundamento básico para a humanização na assistência à saúde e na atenção às urgências. Enquanto ciência da moral, ela vai nortear a vida em sociedade e acompanha o juízo de valor desde o início da civilização. A ética profissional, por sua vez, ela vai ter, além das regras de convivência social, vamos ter princípios e normas que regem o exercício daquela profissão, sendo necessária uma reflexão crítica das atividades profissionais e da ação pautada nos valores da categoria profissional. Na área da saúde, os códigos de ética vão remeter ao conjunto de normas, direitos e responsabilidades que devem ser direcionadas à assistência livre de riscos e danos que possam ser relacionados à negligência, imperícia e imprudência. O que é imperícia, professora? Imperícia é a incapacidade de falta de conhecimento para o exercício da função ou de uma determinada atividade. Você não tem o conhecimento técnico que seria necessário. A imprudência é quando age precipitadamente, com insensatez, sem a devida cautela e sem atender às circunstâncias ou à razão. Quando falamos de negligência, é um ato que ele é omissivo, de não realizar, quando você pode ou deve de agir de um determinado modo e por indolência, descuido, desleixo ou menosprezo, ou até a preguiça mental deixa de agir, não age. Temos um direito ético e também legal dos profissionais de saúde, que ele pode participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. Tomar uma decisão ética, gente, vocês têm que lembrar que tem fatores que vão estar relacionados, fatores como conhecimento técnico-científico, sensibilidade e o raciocínio moral, que nós devemos levar em conta sempre a partir dos princípios da autonomia, beneficência e não maleficência. Autonomia, nós temos que levar em conta a vontade própria do paciente. Beneficência, que aquele procedimento vai fazer bem. E não maleficência, que você tenha conhecimento técnico-científico de que aquele procedimento não vai causar danos, não vai causar um mal ao paciente. Também vamos levar em consideração fidelidade, justiça, veracidade e confidencialidade.
Os conselhos de classe profissional, eles vão realizar a fiscalização do exercício, não é, da profissão, e também atender aos interesses e necessidades dos profissionais e sociedade. A enfermagem ela vai ser regida pelo Conselho Federal de Enfermagem. Nos âmbitos regionais, nós temos os conselhos estaduais. Os códigos de ética do profissional da saúde, eles vão tratar os direitos e os deveres também, assim como as responsabilidades e proibições. Nas relações, quando nós estamos falando relação profissional, de categoria e os demais, com a pessoa, a família e coletividade. Também com as organizações da sua categoria e as organizações empregadoras, e também quanto ao sigilo profissional, ao ensino, à pesquisa, produção científica, publicidade, infrações e penalidades. O profissional da equipe de enfermagem, ele deve estar ciente, deve conhecer a legislação que regulamenta a sua profissão. Quando nós falamos do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, nós temos a resolução do COFEN, número 564/2017, que ela está disponível gratuitamente online. Você pode pesquisar e conseguir fazer o download. Quando estamos falando dos direitos da equipe, pode ir lá fazer uma suspensão das atividades individuais ou coletivas, se aquele local de trabalho não apresenta condições seguras, desde que não seja uma situação de urgência e emergência. Dos deveres, ele pode se recusar a executar a prescrição médica ou de enfermagem que não conste a assinatura e o número de registro do profissional que prescreveu aquela ou cuidado de enfermagem ou algum tipo de medicamento, exceto em situações de urgência e emergência. É vedado o profissional cumprir prescrição à distância, desde que não seja urgência e emergência. Nas proibições, o profissional está proibido de negar assistência de enfermagem em situação de urgência e emergência, epidemia, desastre, catástrofe. Ele vai estar proibido de negar assistência desde que aquela assistência não vai oferecer um risco à sua integridade física, né, do profissional. No cotidiano dos profissionais de saúde, principalmente no atendimento às urgências, é comum que ocorra, né, os conflitos de relacionamento, assistência ao trabalho em equipe, que pode envolver a instituição, pacientes, familiares e a equipe multiprofissional. Devido à grande demanda, há um dilema para o profissional que vai ser responsável pela classificação do grau de risco. E as pessoas, quando elas procuram aquele atendimento, elas sempre acreditam que o seu problema ele vai ser mais importante do que os demais. Então, vai ser muito comum os casos de agressão de toda ordem contra os profissionais de saúde. Mas devemos levar em conta que o paciente ele não escolhe quando ele vai ficar doente, ele não escolhe qual profissional vai atendê-lo e nem o horário para ficar doente. O integrante da equipe de saúde ele tem que ter empatia, né, pelo paciente, entender que ele tende a se fragilizar, mesmo nas situações de urgência e emergência. Os profissionais de saúde devem executar ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, sendo levando em conta a autonomia em consonância com os preceitos éticos e legais da profissão. A atitude inadequada frente a algum tipo de ação, ela pode acarretar responsabilização, né, com eventuais penalidades no âmbito ético, disciplinar, funcional, civil e penal. A ética, gente, ela não é uma simples questão de certo ou errado, mas ele é um grande desafio, principalmente nas situações de emergência, mas sempre vamos tentar buscar atender o paciente de uma maneira competente, considerando, sem exceção, os aspectos humanos, éticos e legais. O atendimento em emergência precisa de reflexões importantes de como o profissional ele deve ser flexível, pois nós lidamos com pessoas diferentes.
precisamos aprender a conviver em grupo e trabalhar em grupo. Porque dentro da equipe, ela vai ser exigida para uma atuação em conjunto. Nossa segunda videoaula, próxima, vai ser sobre o Sistema de Atenção à Saúde e Emergências do Sistema Único de Saúde. O SUS e o Pacto pela Saúde, que ele foi uma portaria, certo? Que vai regulamentar, dar os critérios e diretrizes para a estruturação e funcionamento dos sistemas loco-regionais. Também está relacionada à atenção às urgências, à regulação médica, atendimento pré-hospitalar fixo, móvel e atendimento hospitalar, que deve suprir as necessidades na atenção à saúde, que não possam ser resolvidas pelas secretarias municipais de saúde. Então, tendo em vista essas diretrizes, o Ministério da Saúde editou em 2006 o Pacto pela Saúde, que ele vai consistir em um conjunto de reformas institucionais que são pactuados entre os municípios, estados e a União para realizar a gestão do Sistema Único de Saúde. O objetivo, promover novas formas de gestão do SUS por meio da adesão ao termo de compromisso de gestão. O termo de compromisso ele vai distribuir as responsabilidades aos municípios. Ele vai realizar ações envolvidas na atenção básica, as regiões de saúde e definição das redes de atenção e desenvolvimento de ações para assistência de média e alta complexidade no nível ambulatorial e hospitalar. Ao Estado, nós vamos realizar ações de alta complexidade que não possa ser coberta pela região de saúde. O atendimento de urgência e emergência ele vai ser coordenado por uma unidade que ela vai ser chamada unidade de regulação. Ela vai ser responsável pela organização da APH e pelo fluxo de acesso de atendimento em pronto-socorros e hospitais. Quando falamos de Política Nacional de Atenção às Urgências, estamos falando da portaria número 1863, que vai cuidar ali da implantação do serviço de atendimento móvel de urgências nos municípios. Temos também a portaria de 2008, número 2975, que vai orientar a continuidade do programa de qualificação da atenção hospitalar de urgência e emergência na rede SUS. O sistema de atenção ao paciente crítico ou potencialmente crítico vai exigir a conformação de uma rede que ela seja assistencial hospitalar e extra-hospitalar, que ela deve atuar de maneira organizada, através da portaria número 1863, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atendimento às Urgências. Ela vai ser formada por 4 componentes. O pré-hospitalar fixo pode ser unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, ambulatórios especializados, unidade de pronto atendimento, as UPAs, serviço de apoio, diagnóstico e tratamento. Nós temos o pré-hospitalar móvel, que vai ser a rede SAMU, 192, sistema de resgate, ambulância da iniciativa privada também está incluído. Temos a rede hospitalar, que ela vai ser dividida entre média e alta complexidade. O pós-hospitalar, que vai compreender ações de reabilitação e serviço de atenção domiciliar. Quando nós falamos de média, alta e baixa complexidade, a média complexidade vai ser serviços mais especializados, como nível ambulatorial e hospitalar. Alta complexidade, serviços mais especializados, realizados por hospitais, centros de referência e clínicas especializadas. E a baixa complexidade, vai ser realizado pela APS, pela Atenção Primária em Saúde, principalmente pelas unidades básicas de saúde e a estratégia de saúde da família. Ela vai ser a entrada do sistema de saúde, é quem vai direcionar o fluxo de atendimento. A portaria 1863, ela foi reformulada e atualmente quem vai reger a rede de atenção às urgências é a portaria número 1600. Ela é responsável por articular e integrar os sistemas de saúde disponíveis para ampliar o atendimento em situações de urgência e emergência. A rede de atenção às urgências ela vai ser constituída por 8 componentes. Primeiro componente, promoção, prevenção e vigilância à saúde. Segundo, atenção básica em saúde.
Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, e suas centrais de regulação médica das urgências. 4, a Sala de Estabilização. 5, Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Unidades de pronto atendimento UPA e os conjuntos de serviço de urgência 24 horas. Além disso, lá nos nossos finais, temos o componente hospitalar e a atenção domiciliar. Quando falamos lá da rede de atenção às urgências, os 8 componentes, nessa percepção da rede, a gente tenta desvincular o hospital como centro da atenção à saúde, para que a gente tenha uma comunicação, uma distribuição. Então, antigamente era dividido entre o hospital, o centro, nós teríamos o pré-hospitalar e o pós-hospitalar. No novo modelo, a gente vai formar esse hospital como sendo um papel de componente, de parte da rede de atenção às urgências, não mais o foco, não mais a parte central. Na primeiro componente, né, promoção, prevenção e vigilância, vamos ter áreas com ações de maior abrangência, ações de saúde e educação permanente, vigilância e prevenção, através de ações intersetoriais, de participação e mobilização da sociedade. Na atenção básica em saúde, vamos buscar a diminuição da demanda de clientes nos prontos-socorros, garantir equidade, universalidade e integralidade do atendimento. Temos o nosso fluxo de atendimento, que vai começar da recepção do usuário, a escuta qualificada e classificação de risco, o encaminhamento do usuário, que ele vai realizar orientação, consulta ou exames. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já é o terceiro componente. Temos junto as centrais de regulação médica das urgências. O objetivo do SAMU vai ser chegar precocemente ao local, né, da vítima que sofreu o agravo à saúde, que pode ter sido de natureza cirúrgica, clínica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outros, que possa levar ao sofrimento, sequela ou até mesmo morte. O SAMU vai exigir a garantia de atendimento e o transporte adequado para o serviço de saúde. Sendo que a assistência vai ser iniciada no local da ocorrência, e ela é de caráter temporário, vai ser realizada por profissionais que vão ser oriundos ou não da área de saúde, né? Também temos o bombeiro, militar. O atendimento ele vai ser dividido, né, em suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Está relacionado ao SAMU. No suporte básico, vai ser constituído pelo auxiliar, o técnico de enfermagem e o condutor de veículos da emergência. Já no suporte avançado, vamos ter o enfermeiro, o médico e o condutor de veículo de emergência. A resolução COFEN número 375 de 2011, ela vai falar sobre a presença do enfermeiro na APH, também no serviço interhospitalar, em situação de risco conhecido ou não desconhecido. Ela vai regular a prestação de assistência pelo profissional, auxiliar ou técnico de enfermagem. Eles vão atuar somente com a supervisão direta do enfermeiro. Os dados mínimos que devem ser informados na solicitação do serviço de atendimento móvel. O nome do paciente, sexo, idade aproximada, descrição do que aconteceu, endereço do local, ponto de referência e telefone. Quando faz a ligação para 192, após a constatação da ocorrência, vamos informar os dados à central de regulação médica. A central vai avaliar e decidir o envio da ambulância. Sim, vai enviar a ambulância do serviço básico ou suporte avançado. Se decidiu, o atendimento vai ocorrer no local em contato direto com a central, vai fazer o transporte para o serviço de saúde e continuar a assistência no tratamento definitivo. Se não foi necessário o envio da ambulância, vai fazer orientações de saúde ao solicitante, certo? E aí finaliza o atendimento. Temos a Força Nacional do SUS, de Saúde do SUS, desculpa. Ela vai ser acionada em situações de catástrofe, eventos de grande proporção. Nacional ou internacional, vamos enviar ajuda de profissional para também a ajuda humanitária, situações
de outra natureza que possa também envolver aglomerações, como celebrações internacionais e Olimpíadas. Nós temos as unidades de pronto atendimento e o conjunto de serviços de urgência 24 horas. As UPAs, elas são estruturas que vão funcionar 24 horas, são definidas como estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, vai estar entre a UBS, a Unidade de Saúde da Família, e a rede hospitalar. Devendo, com estas, ela vai compor uma rede organizada de atenção às urgências. Já o componente hospitalar, ele vai ser constituído pelas portas hospitalares de urgência, enfermarias de retaguarda, leitos de cuidado intensivo, pelos serviços de diagnóstico de imagem, laboratório e pelas linhas de cuidado intermediário. Ela deve respeitar os critérios e normas estabelecidas pela legislação em vigor e também ela tem uma característica de demanda espontânea, que não precisa de um agendamento prévio. A atenção domiciliar vai ser um conjunto de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, que vai prevenir e tratar doenças e também realizar a reabilitação. Vai ocorrer no domicílio e na atenção à saúde que acontece no território. Nosso terceiro tópico, humanização no atendimento. Temos aqui a Política Nacional de Humanização, que ela busca qualidade do atendimento, levando a alguns aspectos relevantes. Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, usuários, trabalhadores e gestores, aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde de sujeitos, estabelecimento dos vínculos solidários, participação coletiva no processo de gestão, identificação das necessidades sociais de saúde, mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho, tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde, compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento. Tanto no serviço pré-hospitalar e hospitalares de urgência, as diretrizes da PNH vai apontar para a organização do atendimento com acolhimento, classificação de risco, de acordo com o potencial do risco, agravo ou grau de sofrimento que aquele paciente está apresentando. Vamos ter acesso referenciado aos demais níveis de assistência e a implantação de protocolos clínicos para remover, eliminar intervenções que seriam desnecessárias. O sistema de classificação de prioridade vai ser uma estratégia para reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade da assistência. Pode ser utilizada também o termo triagem, mas mais atual é a classificação de risco, que vai ser realizada através de instrumentos e escalas de seleção. Nós temos a escala canadense, australiana, americana e o sistema de classificação de Manchester, que é o mais utilizado no Brasil, que ele vai destinar a cada cliente os recursos e o tempo necessário ao atendimento, de acordo com o grau de gravidade daquele caso que o paciente está apresentando. Nós temos a emergência, vermelho, muito urgente, laranja, urgente, já é amarelo, pouco urgente, verde, não urgente, azul. Nossa próxima aula, Sistema de Atenção às Urgências e Emergências do Sistema Único de Saúde. Desculpe. Essa foi a nossa aula anterior que nós finalizamos, certo? Sistema de atenção. A próxima aula foi sobre os princípios do atendimento em urgência e emergência. A nossa PV1, então vai ter esse assunto. Sistematização do atendimento em urgências. Vai ser um planejamento e organização do trabalho, deve ser essencial para o atendimento em qualidade ao cliente e à família. A equipe multiprofissional, ela precisa ser permanentemente capacitada para o desenvolvimento de suas competências, respeitando a atribuição de cada membro no âmbito da gestão de serviços e saúde, buscando a melhoria dos processos e métodos de trabalho e provisão de condições e tecnologia, inclusive da informação. Envolve também as habilidades de relacionamento interpessoal e comunicacional. Durante o atendimento, as informações elas vão ser essenciais, devem ser comunicadas sobre a natureza da ocorrência ou a situação do paciente,
que vai permitir que o profissional ele desenvolva um raciocínio clínico e assertivo para construir as possíveis condições e os agravos relacionados, associando os recursos necessários para assistência qualificada. Vai ser previamente ao início da assistência, deve ser necessário priorizar a segurança do local. Vamos avaliar segurança da cena, os fatores, no ambiente, como os fatores de risco relacionados à contaminação, acidentes, queda e lesão corporal. Temos 2 ambientes que podem estar sendo citados, o ambiente extra-hospitalar e o ambiente hospitalar. No extra-hospitalar, vamos ter cuidados em relação ao fluxo de veículos em via pública, colisão, atropelamento, proximidade de fios elétricos, desabamento, explosão, presença de animais. No ambiente hospitalar, vamos estar tendo atenção a piso escorregadio, mobiliário mal posicionado, iluminação e ventilação adequada, manutenção precária de equipamentos e heteroagressão. Vamos levar em consideração a segurança do profissional, certificar de que aquele local é seguro para o profissional e a equipe, para que esse profissional que vai prestar o cuidado, ele não se torne uma nova vítima. Portanto, nós devemos respeitar as normas de legislação, biossegurança e precaução padrão. Quando falamos da segurança do paciente, nós precisamos nos certificar de que há uma ausência do risco para o indivíduo, inclusive também as pessoas que estão próximas ali do local. Se estiver em uma situação perigosa, primeiramente esse paciente, essa vítima, ela precisa ser removida e colocada em um local de segurança para o início dos primeiros atendimentos. Os princípios da prática e assistência segura ao paciente vai nortear as ações da equipe multiprofissional. Confirmada a segurança em todos os aspectos, na abordagem direta vai ser realizado o exame inicial para estabelecer as prioridades no atendimento a partir das avaliações primária e secundária. A avaliação primária, nós vamos ver a impressão geral do estado daquele indivíduo, quanto aos riscos potenciais, as necessidades imediatas. É aquela, no momento que o profissional chega no local da ocorrência, para a gente estabilizar aquele paciente. A avaliação primária ela deve ser rápida, eficiente e tem que ter uma sequência lógica. Ela vai ser precedida pela verificação da responsividade e associada às agenciais A, B e C, em alusão aos aspectos vitais, como via respiratória, respiração e circulação. Devemos ter rapidez e eficácia, pois esse momento, gente, é o período de ouro. Aqui, essas intervenções, certo? Mais rápidas, bem aplicadas, vai definir grande parte do restante do tratamento desse paciente. Período de ouro, a gente precisa reconhecer a urgência para poder fazer o manejo e o transporte da vítima para o hospital que seja mais adequado para aquele agravo que esse paciente apresenta. A avaliação primária da vítima de trauma vai abranger todos os públicos, independentemente da idade, vai ser a mesma, ela vai ser padronizada. Nas literaturas mais recentes do PHTLS é a sigla em inglês para atendimento pré-hospitalar, certo? Suporte básico de vida ali para o paciente vítima de trauma. Se vocês conferirem no material didático de vocês, está a sigla certinho. Ela vai indicar o fluxo de procedimentos e a gente utiliza essa sigla, o mnemônico XABCDE, onde o X vai ser identificado as hemorragias externas graves, certo? Observou, identificou a hemorragia, já vai estar ali realizando o controle dessa hemorragia externa. Vamos fazer o exame físico, céfalo, podálico. Se ocorre ali a hemorragia externa, vamos efetuar uma compressão manual firme neste local, exceto na cabeça, que devemos realizar de forma mais suave, para minimizar o risco de agravamento da eventual fratura ou lesão no crânio. O método ABCDE, apesar de ter indicação de ser indicado de forma sequencial, A, depois B, depois C, normalmente ele vai ser realizado
de forma simultânea, para optimizar o tempo e realizar a avaliação e o atendimento de forma mais rápida. Os componentes eles vão estar organizados em ordem de prioridade para o atendimento ideal, sendo A, referente às vias aéreas, com estabilização da coluna cervical, B, a respiração e a ventilação, circulação com C, vamos falar da circulação com controle da hemorragia, D, ao estado neurológico desse paciente, E, a exposição e o controle de temperatura. O nosso X, vamos realizar a contenção da hemorragia externa grave. A, nas vias respiratórias, se o paciente está acordado, nós vamos observar o interior, né, da boca, nariz. Se ele está inconsciente, vamos realizar a manobra de abertura das vias aéreas com o controle da cervical, no caso de trauma. B, quando vamos ver respiração, vamos verificar se há respiração. Ver e ouvir por 10 segundos. C, na circulação, vamos observar se há pulso, avaliar a frequência cardíaca, e o tempo de enchimento capilar. Em caso de sangramento, vamos controlar a hemorragia. Em D, a disfunção neurológica, vamos avaliar o nível de consciência, tamanho e a reatividade pupilar e também identificar se há uma possível lesão medular. Na exposição e controle da temperatura, vamos avaliar a extensão das lesões e do controle do ambiente na prevenção de um quadro de hipotermia. Podemos utilizar também, gente, a manobra ali da posição de recuperação. O indivíduo que ele está responsivo ou não responsível com respiração presente, ele pode ser colocado em decúbito lateral esquerdo, para que a gente evite a obstrução da via respiratória pela língua ou vômito. A gente pode utilizar também no caso para evitar o refluxo de secreções e para minimizar o risco de broncoaspiração. Vai ser indicada em casos de desmaio, mal-estar e pós-convulsão. Mas ela é contraindicada em situação de trauma ou suspeita de lesão na coluna, certo? Pós avaliação primária, nós temos a avaliação secundária. Também vai ser um processo que ele é organizado e sistematizado para identificar lesões que não foram visualizadas ou na avaliação primária e vamos tratar de condições que não estão ameaçando a vida ali de forma iminente. Ela vai ser realizado o exame físico minucioso no sentido céfalo, ordálico e vamos aferir também os sinais vitais, além de outros parâmetros que nós podemos estar observando através do monitor, de outros equipamentos. No APH, no atendimento pré-hospitalar, o paciente grave ele vai ser transportado imediatamente para o hospital. Nessas situações, para não retardar a saída do local de ocorrência, a avaliação secundária já pode ser realizada dentro da ambulância, que vamos começar na avaliação secundária. Primeiro passo, o histórico, informações que nós vamos obter rapidamente com a vítima, familiares ou testemunha. A gente utiliza lá o mnemônico SAMPLA, onde S vai ser os sintomas que esse paciente está sentindo. A, alergias, se aquele paciente tem alergia a algum medicamento ou substância. M, se ele está utilizando algum medicamento, faz algum uso de medicamento crônico, certo? Ou no momento que ocorreu. P, passado médico, se ele tem alguma doença, se tem alguma cirurgia pregressa, está gestante, gravidez. L, líquidos e alimentos ingeridos, qual o horário que se alimentou pela última vez. A, o ambiente e o acontecimento do evento. Aquele paciente lembra-se do que aconteceu? Os procedimentos previstos nessa etapa também vai incluir monitorização cardíaca, avaliação dos parâmetros vitais e oximetria, capnometria e capnografia, oxigenoterapia, punção venosa, infusão de fluidos e fármacos que possam ser necessários, cateterismo gástrico e vesical, quando indicado. Vamos fazer também a coleta de material, encaminhamento do cliente para exames complementares ou cirurgia. Também vamos observar, certo, se há necessidade da colaboração em outros procedimentos. No exame físico, nós vamos fazer
uma exposição parcial de cada segmento corporal daquele paciente, da vítima, para identificar lesões. Sempre a gente vai expor um segmento de cada vez para prevenir hipotermia e também para proteger a privacidade daquele paciente. Vamos fazer também a aferição quantitativa e qualitativa dos sinais vitais, verificar lá no pulso, verificar a frequência, ritmo e amplitude. Na respiração, frequência, ritmo, amplitude, simetria e ruídos por meio da ausculta pulmonar. A respiração, vamos avaliar a oximetria, se a saturação desse paciente está igual ou acima de 94%. Pressão arterial, nós vamos utilizar o manguito, adequado para a faixa etária e circunferência do braço. Na pele, vamos verificar temperatura, cor, perfusão e umidade. Temperatura, a gente pode fazer a temperatura relativa ao tocar a pele do paciente, se ele está em normotermia, se está com a temperatura normal. Também vamos verificar coloração e umidade, palidez. Cianose e umidade pode indicar uma má circulação, má oxigenação. Se o paciente apresenta um tempo de reenchimento capilar menor de 2 segundos, ele está com hipoperfusão, maior de 2 segundos está normal. O tempo de perfusão capilar, menor de 2 segundos, certo? A gente vai apertar uma das extremidades, pode ser algum dedo dos membros superiores, ali das mãos, apertou, ficou vermelhinho, vamos soltar, quanto tempo ele volta para o normal, o tempo de reenchimento capilar. Menor de 2 segundos está normal, maior de 2 segundos está com hipoperfusão. No exame neurológico, nós vamos utilizar a escala de coma de Glasgow. Ela vai ser frequentemente para avaliar o estado neurológico do paciente. Escala de coma de Glasgow, nós vamos verificar, observar, estimular e pontuar. O que a gente avalia? Abertura ocular, resposta verbal, melhor resposta motora, certo? Vamos fazer a contagem, o score, os pontos, o total máximo 15, se o paciente está ok, está consciente, total mínimo 3. Se o paciente ele está menor ou igual a 8, já tem uma indicação para intubação.